jóia com vocês? Turma, nós vamos fazer agora o exercício 2 da nossa resolução de exercícios de mecânica queda livre. Nesse exercício da UEM, a gente vai abordar o conteúdo de queda livre de forma conceitual. Ou seja, nós não estaremos fazendo cálculos com eles, mas sim tentando entender os conceitos que nos ajudam a responder e compreender como funciona a queda livre. Ok? Espero que vocês aproveitem. Beijo, galerinha. Até daqui a pouco. E aí, galerinha, tudo tranquilo? Vamos para o exercício 2 de queda livre? Acompanhe aí na tela o exercício 2 que veio lá da Universidade Estadual de Maringá para nós. Duas massas, sendo que a massa 1 é menor que a massa 2, são soltas simultaneamente de um edifício de altura h. Se desprezarmos a resistência do ar e considerarmos a aceleração da gravidade, g, como constante, podemos afirmar que... Então observem que esse exercício ele vai buscar totalmente a característica conceitual da queda livre. Na afirmativa, então, exercício 2, na afirmativa 01, o que ele está dizendo para nós? Ele fala assim, olha, é verdade que a massa 1 e a massa 2, os objetos M1 e M2, eles chegam juntos ao solo? Sim. Todos os corpos caem na mesma velocidade e no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, quando abandonados da mesma altura. Por quê? Porque a velocidade e o tempo de queda não interferem, não sofrem interferência, melhor dizendo, da massa do corpo. Vamos lá de novo? Durante a queda, um corpo não sofre interferência de sua massa. Aí você vai falar assim, não, mas um vai cair mais lento que o outro. Gente, o que faz com que os corpos caiam com velocidades diferentes, aparentemente, chama-se resistência do ar. Portanto, quando nós temos um objeto, vamos imaginar esse objeto aqui, essa bolinha caindo, tá? E uma bolona caindo, a bolinha A e a bolona B. Quem está atuando sobre elas? Essa bola, ela é puxada pelo centro da Terra por uma força chamada força da gravidade, que nós chamamos de peso. Esta bolinha também é puxada para o centro da Terra pelo mesmo peso. Acontece que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a intensidade com que essas esferas são puxadas para o centro da Terra são diferentes. Por quê? Porque ele está falando, no caso, vamos chamar essa daqui, nomeando de acordo com está aí no texto, de massa 1 e massa 2, e com isso o peso 2, portanto, fica maior do que o peso 1, a diferença é só essa. Tá? Ah, mas onde que eu vou sentir a diferença do peso? No impacto. Na hora que esses corpos tocarem o chão, o impacto causado será diferente em função do peso. Mas durante a queda, você usa todas as concepções do movimento retilíneo uniformemente variado. E nele, a aceleração da gravidade vai ser uma aceleração constante. E em nenhuma das fórmulas que nós conhecemos para movimento retilíneo uniformemente variado que são utilizadas na queda. Elas utilizam a massa do corpo para determinar a velocidade. A velocidade de um corpo não depende da massa dele. Tudo bem? Por isso eles vão estar caindo juntos. Aí você fala, mas e a resistência do ar? Pois é, a resistência do ar, ela vai causar uma força em sentido contrário à tendência de movimento, e toda força contrária à tendência de movimento é chamada de força de atrito. Portanto, aqui nós teríamos a força de atrito do ar. E do lado de cá, nós teríamos também a força de atrito do ar. Acontece que, sim, essa força de atrito, ela depende da área de contato quando você está falando de queda em relação ao ar. A área de contato, ela vai fazer com que um corpo receba maior quantidade de atrito ou menor quantidade de atrito.
Por isso que se eu soltar, uma borracha e uma folha, aqui a folha vai cair depois da borracha. Mas se eu eliminar a força de atrito do ar, ambas vão cair exatamente juntas. Já deu para sacar, né? Então, afirmativa 01, verdadeira. Todos os corpos caem com a mesma velocidade e no mesmo intervalo de tempo quando abandonados da mesma altura. Por isso, afirmativa 01, verdadeira. A afirmativa 02. O que fala para nós a afirmativa 02? Ela fala assim, ó, as acelerações da massa 1 e a aceleração da massa 2 são iguais. Ora, se a única força que está atuando, desconsiderando a força de atrito, lembrem-se, o exercício desconsidera, ambos vão estar caindo em função do peso dele, da força peso puxando-os para o centro da Terra. Por causa disso, a aceleração da gravidade, que é a única aceleração que está atuando no corpo, é a mesma para os dois. Verdadeira. A aceleração da gravidade depende da massa do planeta, tá? Então, na Terra, nós podemos dizer que a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se nós formos para a Lua, aí sim, a aceleração da gravidade da Lua é 1/6 da aceleração da gravidade da Terra. E assim por diante, você muda o tamanho do planeta, imediatamente você vai mudar o valor da aceleração da gravidade. Mas como esses dois corpos estão caindo ambos aqui na Terra, a aceleração da gravidade que atua nos dois é a mesma. Se os dois estivessem caindo na Lua, ambos teriam exatamente a mesma aceleração da gravidade. Por isso ela é verdadeira. Vamos para a 04? A 04 fala assim, em qualquer ponto da trajetória, a velocidade da massa 1 é igual à velocidade da massa 2. Em qualquer ponto da trajetória, como os dois estão caindo da mesma altura e sujeitos à mesma aceleração da gravidade, sim, a velocidade o tempo todo é constante naquele ponto para os dois. Lembrem-se, ela é um MRUV. Se é um MRUV, conforme está caindo, ele está aumentando a velocidade em função da aceleração da gravidade. E o valor é o mesmo para os dois. Então, no mesmo instante, a velocidade para ambos tem que ser exatamente a mesma. Aí a afirmativa 08 vem para nós e fala assim, olha, o peso de M1 e M2 são iguais. Opa, falso! Por quê? Porque o peso depende da massa, então um corpo de maior massa tem maior peso. Percebem? Por isso a afirmativa é falsa. Próxima afirmativa, afirmativa 16, ela fala assim, olha, as forças que atuam na massa 1 e na massa 2 são iguais. Opa! Quais são as forças que estão atuantes nessas massas? Não são os pesos? E por um acaso o peso 1 tem como ser igual ao peso 2? Nananina não. O peso depende da massa. Como a massa do corpo 2 é maior, o peso do corpo 2 também é maior. Logo, não é possível que as forças que atuem nos corpos sejam iguais, porque só tem uma atuando no corpo, desconsiderando o atrito do ar, que é o peso. E isso depende da massa. Ficou claro? Vamos para a última? A última afirmativa diz assim, ó, as forças que atuam em M1 e M2 são constantes. Opa, isso é verdade. Por quê? Porque as forças que estão atuando é a força-peso. E o tempo todo o peso em cima do corpo 2 é o mesmo, porque ele depende da massa, que é a mesma, e depende da gravidade, que é a mesma. Logo, sim, as forças que atuam no corpo M1 e no corpo M2 são constantes, verdadeiras. Elas são diferentes entre si, mas são constantes. E aí, entendeu tranquilo? Legalzinho esse exercício conceitual da nossa querida Wayne, não é verdade? Galera, beijo para vocês e até daqui a pouco nós voltamos com o exercício 3.